sei se a Bruna já chegou. Eu não tô vendo. Eu tô aqui. Então, o trabalho é meu e da Bruna Minotto. Nós somos alunas do mestrado, né, orientadas pela professora Fernanda Sequete. E o nosso trabalho, ele fala sobre os efeitos do protocolo multicomponente, com ênfase principalmente no treinamento de potência muscular, em cima da bradicinesia de indivíduos com doença de Parkinson. Então, uma breve introdução, né, sobre a doença de Parkinson. Ela é considerada um distúrbio neurológico crônico de forma progressiva, que vai envolver aí sintomas tanto motores quanto não motores. Isso vai gerar um declínio funcional e incapacidade dos indivíduos. Os principais sintomas aí, a gente pode destacar a bradicinesia, que vai acarretar um efeito deletério na funcionalidade. E também a fraqueza muscular, que é um sintoma bem importante, e a potência, que também podem estar afetadas aí nos indivíduos. Dito isso, a gente tem algumas classificações da doença de Parkinson, onde a gente vai abordar duas principais. O subtipo tremor dominante, onde o tremor vai ser a característica central desse paciente, e o subtipo rígido-cinético, onde a rigidez, a instabilidade postural, a bradicinesia e a frequência de quedas vai haver nos pacientes com esse tipo de espaço. Quando a gente fala em potência muscular na doença de Parkinson, a potência por si só, ela é a força versus a velocidade do movimento, e que em indivíduos com doença de Parkinson e idosos, essa potência acaba sendo reduzida. Também vai haver um declínio mais rápido do que a força muscular através do envelhecimento, e a potência muscular ela é essencial para a execução das AVDs de forma eficiente. Os mecanismos fisiopatológicos, então, da doença de Parkinson, acontece a inibição talâmica, onde vai ter uma redução da excitação do córtex motor, também uma redução da ativação córtico-espinhal, onde vai acarretar num prejuízo de recrutamento das unidades motoras, e um comprometimento da taxa de disparo neural. Isso tudo vai gerar uma redução da produção rápida da força muscular. E a sarcopenia, ela acaba sendo mais prevalente aí em indivíduos acima de 60 anos, e a gente sabe que a maior prevalência da doença de Parkinson, ela acaba sendo nos idosos. Então, a gente já tem por si só uma redução de massa muscular e redução das unidades motoras, além da qualidade das fibras musculares. Então, isso está associado com maior grau de gravidade da doença de Parkinson, né? A questão da sarcopenia. Então, os scores da UPDRS vão estar aí aumentados. Quando a gente pensa na fisioterapia dos pacientes com doença de Parkinson, a gente pensa em intervenções multimodais, que vão acabar incluindo exercícios como força muscular, equilíbrio, treino de marcha, flexibilidade, mobilidade. E tem evidências aí consistentes já dessas intervenções que vão gerar uma melhora tanto na função motora quanto na capacidade aeróbica e, consequente, na qualidade de vida. E tem algumas revisões sistemáticas que indicam que diferentes modalidades de exercícios físicos vão apresentar benefícios semelhantes para a redução da severidade desses sintomas motores dessa doença, sem superioridade clara entre essas intervenções. Também a gente sabe aí que os exercícios de coordenação, de propriocepção e de agilidade vão gerar uma melhora na força, também na potência muscular, na capacidade cardiorrespiratória, na cognição e função motora, além de favorecer aí a neuroplasticidade. Mas o treino de potência, embora seja pouco explorado clinicamente, né, nessa doença de Parkinson em específico, ele demonstra ser seguro. Ele demonstra também ser bem tolerado pelos pacientes e eficaz, tanto na melhora da força, quanto na potência e na redução da bradicinesia, que é um dos sintomas motores que a gente comentou agora há pouco. Então, apesar desses resultados serem positivos, né, do treino de potência, alguns estudos eles apresentam limitações metodológicas, como, por exemplo, uma ausência de um grupo de controle e também a falta da estratificação dos subtipos da doença de Parkinson. Dessa forma, embora o treino de potência se mostre promissor no manejo dos sintomas motores, ainda há escassez dos estudos direcionados a subtipos específicos,
como do nosso estudo rígido cinético, bem como investigações que acabem utilizando aí métodos de avaliação mais acessíveis ao terapeuta e funcionais, reforçando então a necessidade de novas pesquisas nessa área. Então, o nosso problema de pesquisa, né? Qual o efeito de um protocolo multicomponente com ênfase no treinamento específico de potência muscular sobre a bradicinesia em indivíduos com a doença do Parkinson do tipo rígido acinético. Vou assumir daqui, então. Boa noite de novo, para quem não estava quando eu cheguei. Eu sou a Bruna, estou fazendo o mestrado junto com a Thaís e vou dar continuidade aqui na explicação. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é investigar o efeito de um protocolo multicomponente com ênfase no treinamento de potência em relação à bradicinesia em indivíduos com doença de Parkinson do tipo rígido acinético. Já os objetivos específicos são identificar o tempo de adaptação ao exercício específico de pessoas com doença de Parkinson. Para isso, a gente definiu os momentos de avaliação. No meio da nossa intervenção, a gente fez uma avaliação para ver se já teria efeito. Isso a gente vai explicar melhor na metodologia. Identificar os efeitos de um protocolo multicomponente com ênfase no treinamento de potência em relação à função muscular pela UPDRS, a potência muscular medindo a potência e a capacidade funcional através do salto. Ou mais objetivos. Como a prof disse, a gente tem bastante dados. Então, também o objetivo específico, medir a capacidade funcional através do teste levantar e sentar 5 vezes, a rigidez muscular pelo método de elastografia com ultrassom de extensores de joelho, a mobilidade da cadeia posterior de tronco e membros inferiores através do banco de Wells, avaliação de postura através do NeuroPosture App, que é um aplicativo que a gente encontrou num artigo validado, que ele utiliza fotos para medir ângulos de postura, e a composição corporal do quadríceps através do DEXA. Então, o delineamento da nossa pesquisa foi um ensaio clínico randomizado do tipo simples cego, onde somente os avaliadores foram cegados. A gente seguiu as recomendações do Consort, que é o guideline para os ensaios clínicos randomizados, e a gente também registrou a pesquisa no Clinical Trials com esse número ali, que é a identidade. O local de pesquisa, então, todas as etapas do estudo foram realizadas na EZFID, que é a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS, porque a gente fez essa parceria, né, com a URGS, que já vem de estudos prévios, da época que a Jéssica fez, a Bruna fez, então a gente manteve essa parceria, fazendo as coletas todas lá na URGS. Eles têm uma estrutura bem legal de academia, então a gente aproveitou o espaço deles. Sobre a população e a amostra, foi definida uma amostra por cálculo amostral baseada num estudo prévio semelhante ao nosso. E a gente contatou grupos já existentes de sujeitos com doença de Parkinson que eram vinculados à EZFID e ao nosso grupo de pesquisa. A gente tem uma planilha do Excel com muitos nomes de pacientes e seus contatos para eles participarem nas pesquisas. A gente fez contato, então, via telefone com esses pacientes e também divulgou em redes sociais, né, para outras pessoas. As pessoas tinham que ter entre 50 e 85 anos, foram convidados para pesquisa por meio da ligação telefônica, como eu falei. Também a gente publicou convite nas redes sociais e a gente fez uma visita à Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul para convidar pessoalmente para a gente conseguir atingir um maior número de pessoas, né? Detalhes da pesquisa, como datas, horário, local, a gente enviou depois via WhatsApp para os pacientes e voluntários para confirmar e reforçar, né, de todos os encontros, que foram muitos. Então, todos esses pacientes que entraram no estudo, eles foram randomizados em 2 grupos. O grupo 1 fez um treinamento multicomponente tradicional e o grupo 2 fez um treinamento multicomponente com ênfase em potência muscular.
No primeiro momento, a gente teve vários interessados, e daí eles passaram por uma triagem inicial, né, que a gente elencou ali os critérios de elegibilidade, e nem todos foram incluídos no estudo, porque alguns, né, não passavam por esses critérios. Então, os critérios eram, para inclusão, a pessoa tinha que ter diagnóstico de doença de Parkinson e classificação de 1 a 3 pela escala de Rowen-Arc, que a gente vai entrar em detalhe mais para frente também sobre o que significa isso. O diagnóstico da doença de Parkinson do tipo rígido acinético, faixa etária entre 50 e 85 anos, eles tinham que atingir uma pontuação mínima de 21 pontos na avaliação cognitiva Montreal, que é a MoCA, que não é tão simples de atingir, assim, a gente também buscou bastante uma literatura, e esse foi a pontuação de corte mais baixa que a gente encontrou, porque é difícil, assim, para os idosos atingirem uma pontuação alta nesse teste. E, além disso, eles teriam que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Como critérios de exclusão, a gente elencou doenças neurológicas prévias associadas, distúrbios do sistema vestibular, alteração no padrão do uso da levodopa durante o estudo, cardiopatias graves, hipertensão arterial não controlada, cirurgias prévias na coluna, tumores ou infecção da coluna vertebral, doenças inflamatórias da coluna vertebral e também a cirurgia de DBS, que acabou que a gente teve tiveram 2 interessados em participar, mas eles tinham feito a cirurgia de DBS e isso seria um viés muito grande. Então, a gente fez esse desenho aqui para demonstrar os momentos de avaliação, que a gente teve 4 momentos, que a gente chamou de T0, T1, T2 e T3. E em todos esses momentos, a gente fez a avaliação com a maioria dos testes que a gente tinha, exceto no follow-up, que teve um que outro teste que ficou de fora, mas para a gente comparar. Então, a avaliação inicial no tempo 0, e aí começou a intervenção. Era uma intervenção de 12 semanas. Na metade da intervenção, a gente teve uma avaliação intermediária, quando terminou 6 semanas, para a gente ver se já teria algum ganho, né? Assim, naquele objetivo específico de ver quanto tempo essa população demora para ter alteração nesses desfechos, né? Uma melhora. E aí, depois, quando terminou a intervenção com 12 semanas, a gente fez a avaliação final. E a gente fez um follow-up após 4 semanas. Então, terminou, eles ficaram 4 semanas sem fazer a nossa intervenção, seguiram vida normal e voltaram para a gente fazer essa reavaliação de follow-up. Aqui falando um pouco sobre as avaliações que a gente fez com essa população, então. No fim, a gente chegou num N de 22 pacientes. No primeiro dia, a gente avaliou, se não me engano, foram 34, e aí 12 foram excluídos pelos critérios de elegibilidade, e aí ficaram 22, e passaram por essas avaliações, então, e depois foram randomizados 11 para cada grupo. A gente fazia uma ficha de anamnese primeiro, né? Chegava lá, a gente fazia essa ficha de anamnese com os pacientes, que a gente pegava dados como, né, sexo, menopausa, nascimento, idade, endereço, telefone, coisas importantes, assim, tipo contato de emergência, porque a gente precisou. Depois a gente conta se der tempo. Dados clínicos, assim, de medicação também, histórico de doenças pregressas. Enfim, essa era a avaliação inicial de anamnese, e aí a gente partia para as escalas. Então, a gente aplicava a escala UPDRS, que é a escala unificada de avaliação motora da doença de Parkinson. Uma parte específica dela que avalia a parte motora, como que eu posso dizer, específica da fisioterapia, né? Porque tem outras partes, tipo fala e tal, que não seriam pertinentes para o nosso estudo. Então, a gente pegou a parte 3 da UPDRS. Além disso, a gente fez a avaliação da mobilidade da cadeia posterior de tronco e membros inferiores pelo banco de Wells. A gente fez a avaliação de composição corporal pelo DEXA, que tem algumas fotinhas das avaliações também lá na URGS. A avaliação da rigidez muscular da musculatura extensora de joelho por ultrassom da elastografia. Potência muscular de extensores de joelho com potenciômetro.
Capacidade funcional por meio do salto vertical com uma plataforma de salto que media a distância do chão e o teste de sentar e levantar 5 vezes, que a gente marcava o tempo que a pessoa demorava. E a avaliação postural através daquele aplicativo que eu citei anteriormente. Então, a gente tirava fotos e botava no aplicativo para ter os ângulos. Thaís, vai seguir daí? Tá fechado teu microfone. Não, tá fechado teu microfone ainda. Não tá dando para te ouvir, Thaís. Pelo menos eu não tô te ouvindo. Todas essas avaliações que eu falei até agora, a gente fez em todos os momentos, né? Pré, durante, pós e follow-up. Tá. Agora tá me ouvindo? Dá para ouvir agora, sim. Tá. Então, depois que a gente fez toda a avaliação inicial, a Peraí. gente... Só saiu Saiu da a apresentação. Ah, tá. Agora foi? Ainda não. Agora foi. Tá. Então, falando um pouquinho da intervenção, né? A gente fez a nossa intervenção ali na EduFeed, né? 2 vezes por semana, durante 12 semanas, onde cada grupo fazia 60 minutos de atendimento e totalizamos aí 24 pessoas. Então, a gente dividiu em grupos de 5 para facilitar, né, na hora do manejo ali, né, dos grupos, e a gente conseguir fazer uma supervisão direta durante os exercícios, porque a gente teve alguns pacientes que eram melhores motoramente que outros, então a gente precisou ali dividir o grupo melhor, assim, né, em menos pessoas. A gente aplicou, então, um protocolo de exercícios que já tinha sido elaborado pelas próprias pesquisadoras, onde a gente se baseou na prática clínica, mas também no estudo prévio já, né, da Jéssica e da Bruna. Então, foi publicado, né, pelo nosso grupo de pesquisa, e a gente utilizou ele aí como embasamento. E os exercícios, eles foram se intensificando, tanto em número quanto em intensidade, conforme a tolerância do paciente, mas também com base no teste de um RM, que a gente calculou lá na avaliação inicial. E pela escala que a gente utilizou, né, de Omni, para ver o comportamento da percepção de esforço do paciente. Então, o que foi esse protocolo? Então, a gente iniciou ali na primeira foto, né? A gente fazia o aquecimento. Então, alguns pacientes a gente colocava na bicicleta, outros pacientes vinham aqui nas esteiras. Os que vinham na bicicleta geralmente tinham medo de fazer esteira, né? Então, a gente acabou dando uma segunda opção. Também fizemos os exercícios de rotação de tronco na postura semi-ajoelhada. A gente iniciou com eles deitados no chão. Então, a gente tinha sempre 3 progressões dentro de um exercício. Então, a gente iniciava de um jeito e poderia ir evoluindo ao longo da semana. Então, aqui já é uma forma mais intermediária de fazer essa rotação de tronco na postura semi-ajoelhada, que é uma postura que acaba sendo difícil para alguns pacientes, né? Também o exercício de inclinação lateral. O 4º exercício era a extensão de tronco sobre o feijão ou sobre a bola suíça. Então, a gente sempre buscava ali dar um apoio na perna ou na pelve para facilitar para o paciente. A remada baixa, com o paciente sentado ali no colchonete. E a gente conseguia progredir de acordo com a resistência da faixa elástica. A ponte, a gente ia progredindo com apoio das 2 pernas, depois apoio de uma perna só e depois com uma caneleira em cima do quadril. O exercício de extensão de tronco daí com a bola, não sobre, mas com a bola. Então, ele precisava levar essa bola lá na frente e retornar. O gato arrepiado, a gente também fazia, né, esse exercício aqui do meio. E o good morning, a flexão do tronco com o uso do bastão. O 10º exercício era o sentar e levantar da cadeira. Aqui a gente precisava dar suporte para alguns pacientes, para outros conseguiam executar da forma sozinha, né? A flexibilidade torácica e a extensão de joelho na cadeira extensora.
Subir e descer o degrau, a gente foi evoluindo, colocando peso, halter para segurar. Também nesse mesmo banquinho a gente fazia a plantiflexão de tornozelo, a flexão na parede, o apoio, né? E para quem conseguia a flexão no chão, com joelho ou sem joelho, e os alongamentos finais aí de membro superior e de membro inferior. A progressão de carga, os exercícios, então, eles eram realizados com 35, 40, 45, 50, 55, até atingir na 12ª semana aí os 60% de um RM. Então, a gente montou uma tabela, né, onde a gente foi anotando semana por semana o quanto que o paciente conseguia fazer ali das séries, das repetições, e também as cargas que a gente utilizou. Então, baseado no RM calculado, a porcentagem em cima desse RM. Os pacientes do protocolo tradicional faziam 3 séries de 10 a 15 reps. E o protocolo de potência eram 2 séries de 6 a 8 repetições. E agora tu segue, Bruno? Sim. Então, aqui trazendo um pouco sobre os desfechos, né? Retomando, o nosso desfecho primário era a bradicinesia por meio do questionário da UPDRS. E os desfechos secundários, potência muscular através do potenciômetro, rigidez muscular através da elastografia do ultrassom, capacidade funcional através do salto vertical e do teste de sentar e levantar 5 vezes, flexibilidade muscular da cadeia posterior e de tronco e de membros inferiores pelo banco de Wells, composição corporal através do DEXA e a postura através do Neuroposture App. E agora a gente vai trazer os resultados. Primeiro, falando no geral, assim, as características da amostra, né? Foi o grupo controle e o grupo potência foram semelhantes quanto à idade, peso, altura, o score cognitivo, tempo de diagnóstico e distribuição por sexo, então era uma amostra homogênea. Além disso, não foram observadas diferenças significativas no momento inicial quanto ao histórico de quedas, presença de dores articulares, artrose, prática de exercício físico, acompanhamento fisioterapêutico ou estadiamento da doença segundo a escala Rowen-Yar. O que é bom, porque eles eram parecidos no início. Rodamos, então, as estatísticas. Na verdade, quem rodou foi o Bruno, até ele não pôde vir hoje, que ele poderia contribuir com a gente, né? Mais nessa parte específica de estatística que a gente está tentando entender ainda, assim. Estamos abertos a contribuições nesse sentido. Mas, enfim, foi evidenciado efeito significativo na nossa pesquisa de tempo, então, entre pré e pós, né? Para o PDRS, para a potência máxima, para a potência média, para o teste de um RM, para o teste de sentar e levantar, para o desempenho nos saltos, para a espessura muscular do reto femoral, para a espessura subcutânea, para o banco de Wells, e o CC é o nome do ângulo lá da postura no aplicativo. Então, tivemos muitos resultados com diferença significativa entre pré e pós, o que significa que teve efeito a nossa intervenção, as duas intervenções, né? A única interação significativa entre tempo e grupo foi observada para a elastografia do reto femoral. Daí que começa umas especificidades. Apesar da gente ter tido diferença entre pré e pós, a gente não teve muitas diferenças entre os grupos. No grupo de treinamento tradicional comparado ao grupo de potência. Depois da análise pós-hoc, né, dos testes estatísticos, se verificou um aumento significativo em relação aos valores basais da potência máxima, potência média e um RM em ambos os grupos.
A gente tinha finalizado todas essas informações, mas agora não aparece para mim, pelo menos. Ai, não acredito, não tá aparecendo. Mas é onde tá os asteriscos aqui. Então, todos esses resultados, eles são finalizados pelos asteriscos aqui. Eu acho que nos próximos vai aparecer. Eu acho que nesse daí a gente não... Vamos ver. Ó, viu? Apareceu. Foi só aquele ali. Então, foi verificado um aumento significativo em relação aos valores basais para elástico do reto femoral e do vasto intermédio em ambos os grupos, que aí sim está destacado. Ficou pequenininho os números, mas é só para mostrar que teve essa diferença significativa. A gente destacou na tabela ali os valores. O teste de sentar e levantar e a densidade mineral óssea apresentaram redução significativa em comparação ao basal, apenas no grupo controle. Por outro lado, a massa livre de gordura da coxa, a elastografia do vasto lateral e o desempenho no banco de Wells aumentaram significativamente em relação ao basal, exclusivamente no grupo de potência. As variáveis do ângulo da postura e o desempenho de saltos não diferiram estatisticamente do basal em nenhum dos grupos. E no grupo potência se observou redução no ângulo da postura, então melhora na postura, e melhora do desempenho em saltos apenas em comparação ao momento intermediário. Em relação às diferenças entre os grupos, a elastografia do reto femoral foi significativamente maior por grupo potência em comparação com o grupo controle, que é o grupo tradicional, durante o momento 2. Em relação ao período de follow-up, que seria 4 semanas depois do término da intervenção, a melhora no 1RM no banco de Wells foi mantida em ambos os grupos. A melhora da potência máxima, potência média e do teste sentar e levantar foi mantida apenas no grupo controle, enquanto a melhora no desempenho em saltos e na postura foi mantida exclusivamente no grupo potência. Então, tiveram aspectos que melhoraram nos dois e tiveram aspectos que se mantiveram melhores em um e outros aspectos que se mantiveram melhores em outros. E aí a gente vai ter que discutir esses específicos, né? Quando a gente fala daí da UPDRS estratificada, né? Então a gente estratificou para a gente conseguir ter mais coisa aí na discussão, né? A análise de variância de modelo linear misto acabou revelando um efeito significativo, principalmente no fator tempo, indicando mudanças ao longo da intervenção para algumas variáveis. Então, a questão 20, que falava sobre o tremor de repouso, questão 22, sobre a rigidez, 27, levantar da cadeira, 30, estabilidade postural e 31, bradicinesia, o P foi menor que 0,01. Também se observou uma interação significativa entre o tempo e o grupo, de forma exclusiva na variável da UPDRS na questão 20, que era o tremor de repouso, que não foi confirmada pelo post-hoc, demonstrando apenas a tendência aí de maior efeito em T2 para o grupo controle. E não foram detectados efeitos principais significativos do fator grupo na nova para nenhuma das variáveis testadas. Então, o P maior que 0,05. Então, aqui tem na tabela 13, a gente trouxe as questões que tiveram aí um fator significativo, P. Por que a gente estratificou, então, né? Porque, na verdade, o PDRS, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com os testes, mas a gente testou da questão 20 até 31, e cada uma é um teste específico, assim, tipo, abre e fecha a mão, bater de dedos, fechar, né, pinça e postura, e aí tem algumas questões específicas do PDRS que tem o nome de bradicinesia. Então, como na primeira análise estatística não tinha dado diferença entre os dois grupos, a gente pensou, vamos olhar questão por questão para ver se alguma dá diferença
estatística especificamente. Só que não deu também, pelo que a gente entendeu, assim, elas tiveram melhora, mas não teve diferença entre os grupos. Pode deixar no outro, eu acho. Tá. No anterior. Daí aqui tem os gráficos, né, que mostra cada uma das questões, então tremor de repouso, a rigidez em cada um dos momentos e as diferenças ali dos grupos. Agora pode passar. Levantar da cadeira, estabilidade postural. E a questão 31, que a gente tomou como mais importante, que mede a bradicinesia em si. Que também teve diferença, né, entre pré e pós, mas não entre os grupos. Deixa eu ver aqui, o PDRS estratificado. Detalhamento por meio de comparações múltiplas, que foi o pós-hoc, identificou reduções estatisticamente significativas em relação ao momento basal T0 e momentos distintos da intervenção. Quanto menor o score da UPDRS, melhor a pessoa está motoramente. Para o score da UPDRS total, o grupo controle apresentou valores significativamente menores em T0, nos momentos T2 e T3. Nas questões isoladas, o grupo potência obteve redução significativa em relação a T0 na questão 22, que é a rigidez, apenas no final da intervenção. E na questão 27, que é levantar da cadeira de forma precoce, nos momentos T1 e T2. Destaca-se a questão 31, que é a bradicinesia propriamente dita, na qual ambos os grupos apresentaram declínios significativos em relação a T0, a partir do momento T2, mantendo-se em T3, que é o follow-up. Por fim, a única diferença significativa entre grupos apontada pelo post-hoc ocorreu na questão 26, que é a bradicinesia especificada pela agilidade da perna, durante o momento T1, no qual o grupo potência apresentou scores estatisticamente superiores ao grupo de controle, que era o tradicional. Então, como conclusão, assim, bem, digamos, superficialmente, né? Mas os achados sugerem que, embora haja melhora temporal dos sintomas motores em indivíduos com doença de Parkinson com essa intervenção, o treinamento de potência não demonstrou eficácia superior ao controle. E a gente está aberto, então, para discutir, assim, para a gente conseguir explicar essas diferenças mais específicas, isso que a gente vai fazer nos próximos momentos, né, para escrever. Pera, volta na foto. O nosso momento de brilhar aqui com as suas... Temos registros da nossa intervenção com os nossos queridos pacientes sorridentes. Queridos, eles eram muito dispostos, assim, porque foi bem intenso, né, esses 3 meses que a gente se encontrava 2 vezes por semana lá na EZFID, e eles dificilmente faltavam, iam lá abaixo de chuva, vento, tornado, sempre apareciam lá e estavam fiéis à nossa intervenção, e isso contribuiu muito também para a gente conseguir esses resultados, que apesar de não ter dado diferenças significativas, são super resultados, né? A gente está feliz com o resultado do trabalho. E essa é uma foto da confraternização que a gente fez no final com os pacientes e quem estava envolvido na pesquisa de pesquisadores, né? E foi muito bacana, assim, foi um momento de integração, de troca, de avaliação deles para nós, assim, então estamos... E enquanto a gente montou essa apresentação também, eu e a Thaís nos emocionamos. É muito nostálgico. Então a gente agradece a atenção, né? Esse foi um resumo da nossa pesquisa e estamos aí prontas para os próximos passos. Muito bem, gurias. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela apresentação, parabéns pela emoção, parabéns por ter desenvolvido um trabalhão no mestrado. Né? Às vezes não é comum realizar um trabalho assim de intervenção longo, de 3 meses no mestrado, né?
E as gurias começaram desde o início, fazendo projeto, CEP, Clinical Trials, então, assim, isso demora bastante, tá? Então, eu queria, assim, inicialmente só parabenizar, porque as gurias sempre juntas, sempre trabalhando juntas, vão defender juntas, é um negócio, é um grude. É um casamento quase. Ah, tá, Lu, dividir esse casamento agora que vai ser comigo, né? Eu que vou Daqui a pouco um doutorado juntas, né? Daqui a pouco. daqui a pouco. Olha aí. É isso aí. Gurias, tá. Muito bem. Acho que deu para entender, mas aí agora eu vou fazer, agora eu vou, né, vou pegar no pé, tá? Vai à banca. Você é a banca. Primeira coisa, tá? Sempre tarja nos olhos. Por mais que seja aqui só para nós, sempre tarjas nos olhos. Apaguem aquele nome daquela paciente naquela isso aí não metodologia. Então, são coisinhas assim básicas, éticas, tá? Que tem que cuidar, por mais que assim, são pacientes queridos, são pacientes que, mas a gente não pode, tá? Então, já fica a dica aí para todo mundo. Não falem sexo, sempre gênero. Isso é uma coisa também muito importante. Eu queria dar uma notícia legal. A Laura, que ajudou vocês, passou para a prof substituta. Estamos lá, sabendo. Ela está muito feliz, eu encontrei ela. E a professora se aposentou e daqui a pouco já vai abrir o concurso para professor permanente, assim, sabe? Ela tá Que bem legal! Que show! Já é um bom passo, tá? Me lembrei de falar para vocês agora. Mas aí agora eu vou ser bem direta. Agora é para o grupo que está aqui. Não lendo o artigo, mas vendo o trabalho que as gurias apresentaram agora, qual dos dois exercícios, dos dois tipos de exercício que elas apresentaram, que vocês, como fisioterapeutas, indicariam para o paciente de Parkinson de vocês? Vamos ver quem é que entendeu agora. Primeiro grupo, um treinamento multicomponente tradicional, onde a gente só trabalhou força, né? Controlado, periodizado. O segundo grupo, um treino multicomponente também, onde a gente trabalhou muito mais a potência, mas ela também foi periodizada, controlada, enfim. Vendo os resultados que as gurias apresentaram, da maneira como elas apresentaram, vocês têm condições aqui de me dizer qual que vocês indicariam para o paciente de vocês? E agora vocês têm que ser sinceros e falar. Quem realmente entendeu aqui o que deu os resultados, o que não deu, o que trouxe de legal, o que não trouxe? Quem vai falar? Não se preocupem que ninguém aqui vai prejudicar o colega, bem pelo contrário, é para a gente aprender mesmo. Camila. Tu não pode, né, Camila? Pois é, não, eu ia dizer, vou deixar primeiro para os outros, assim, porque como eu participei bastante, talvez isso me ajudou a entender melhor, né? Mas eu fui anotando umas coisinhas assim, depois então vou falar por último. Vamos ver se o pessoal entendeu. O que deu diferença, o que não deu, gente? O que vocês entenderam? Talvez a gente tenha falado um pouco rápido. Aqui é muito dado. Primeira coisa, tá, gurias? Primeira coisa, né? E eles que estão vendo pela primeira vez, é muito complicado. Então, aí tá a grande prova que a gente vai ter que dividir muito bem isso daí, porque senão fica muito confuso. Alguém aqui entendeu qual foi o desfecho principal do trabalho? Qual foi o desfecho principal do trabalho? Quem participou não pode dizer. Quem foi o desfecho principal? Bradicinesia falava em desfecho principal. Aê, Mari! Do PDRS, tá? A Mari salvou vocês, porque o resto da galera só tá me olhando. Bradicinesia. Tá? Então, esse é o desfecho principal. O resto tudo é desfecho secundário. A primeira coisa que eu chamaria atenção, eu não chamaria como grupo controle. O grupo de treino de força, tá? Eu vou explicar para vocês por que eu não chamaria. A gente está comparando dois tipos de intervenção.
Não tá errado, tá, gurias? Vocês até podem chamar de grupo controle, grupo referência, mas tem que estar claro na cabeça de vocês que a gente está comparando dois tipos de intervenção. Um que é mais baseado ali na força periodizada e o outro é no treino de potência periodizado. Isso é uma coisa. O grupo controle seria as pessoas que estão realizando, por exemplo, para nós, no nosso caso, os mesmos exercícios do protocolo, só que sem periodização e sem controle nenhum. Simplesmente estariam ali fazendo aqueles exercícios como a gente está acostumado a fazer dentro da fisioterapia. Sem periodizar, sem controlar através de um RM, sem aumentando 35, 40, 45, 50. Esse seria um grupo controle puro, que é o que é a minha ideia do Guilherme e da Camila fazer para o trabalho deles, tá? Justamente para a gente demonstrar assim, ó. Eu adoro que a Bruna ela fica me olhando que ela não concordou. Assim, é como se eles fossem a gente realmente demonstrar o que a gente já viu no doutorado da Jéssica, que já foi publicado um artigo, se Deus quiser agora está indo o segundo, que para ganho de força, para ganho de potência, enfim, se a gente não periodizar, se a gente não melhorar isso gradativamente, controlar isso, essas pessoas não melhoram em questão de ganho de força. Pode melhorar no equilíbrio, mobilidade, capacidade funcional, flexibilidade, mas quando a gente fala de força, isso a gente mostrou com o trabalho da Jéssica, tá? Então, assim, o trabalho da Camila e do Guilherme vão vir para um fechamento, assim, para a gente realmente criar os dois grupos controles e fazer uma comparação, um só com o treino de força e o outro com o treino de potência. A gente tem um grupo controle para os dois, assim, dizendo, não, esses pacientes vão só fazer fisioterapia e só vão, e a gente não vai controlar com toda a periodização, enfim, que é o que a maioria dos fisioterapeutas fazem, tá? Mas não, nem vamos entrar em discussão em relação a isso. A gente pode chamar controle e referência, mas eu só estou explicando aqui para vocês que a gente está comparando dois tipos de intervenção aqui. E para a gente publicar bem, a gente vai precisar colocar esse controle, e é por isso que entram os dois mestrandos agora na sequência, tá? Para a gente fazer isso daí. Mas o que eu já vou te deixar falar, tá, Bruninha? Só para não perder o gancho. O que a gente viu? Que nenhum grupo foi superior ao outro, mas que ambos melhoraram, e melhoraram em quase tudo. E aí eu acho que vocês valorizaram um pouco na maneira que vocês escreveram e que vocês apresentaram. Não sei, mas eu tive a impressão assim, ó, que a gente tem que cuidar porque a gente sempre reforça muito, não deu diferença significativa, diferença significativa. Isso às vezes puxa para baixo ou puxa para cima, entende? Mas uma coisa que os dois grupos de vocês melhoraram tanto no desfecho primário de vocês quanto nos desfechos secundários. E melhoraram muito total do PDRS quanto estratificando 31, que é a questão 31, que é bem ligada para a bradicinesia, foi a questão que mais melhorou. Ficou P ali 0,0000, né? Eles zeraram no gráfico ali. Então, esse é o ponto, assim, eu acho que tem que chamar mais atenção em relação a isso. Claro, como é um ensaio clínico randomizado, que a gente está comparando, o principal objetivo é ver se esses dois grupos são diferentes. Então, sim, na escrita de vocês, a gente vai começar dizendo que os grupos são semelhantes, mas que ambos tiveram melhora em relação a tal coisa. Vocês entendem que é diferente falar assim, ó, os grupos são semelhantes do que dizer não deu diferença significativa entre os grupos? Vocês entendem como a gente puxa para baixo o trabalho? E não, o trabalho ficou lindíssimo, que respondeu a pergunta do trabalho da Jéssica, que não deu resultado nenhum, e que a gente foi lá e apostou, graças ao Ronei e ao grupo de pesquisa, e no trabalho de vocês a gente mostrou que os dois grupos melhoraram, que eles não são diferentes. Que eles são semelhantes em relação a isso. Aí agora a discussão do porquê que eles são semelhantes, o porquê que o treino de força e o treino de potência eles são semelhantes, daí a gente entra numa outra discussão, que daí vem o trabalho de vocês.
que é uma coisa que eu sempre deixei essa pergunta guardada, assim. Será que eles realmente fazem treino de potência pela bradicinesia que eles têm? Será que eles realmente conseguem dar uma potência de movimento realmente para ser considerado como um treino de potência? Mas aí isso aí vai para a discussão do trabalho de vocês, nem vamos entrar aqui, tá? Mas só para a gente tentar entender um pouquinho. Mas acho que o grande ponto é esse, assim. O grande ponto é que os dois grupos foram bons, os dois grupos melhoraram, tanto no desfecho principal quanto nos desfechos secundários. Então, só isso que eu queria chamar um pouco de atenção, às vezes, da maneira como a gente expressa, que às vezes a gente puxa para baixo. Não sei se vocês tiveram essa impressão, gente, ou só eu, né, os alunos, por isso que eu queria ouvir vocês, assim. Parece que vocês finalizaram, assim, não deu diferença significativa, mas os resultados foram bons. Foi isso que eu senti, assim, da fala de vocês, tá? Então, assim, eu fiquei extremamente feliz com os resultados. Era o que eu esperava, nem tanto, eu não esperava tanto assim, tá? Mas, e agora a gente vai inserir esses grupos controles aí para a gente ter total certeza daquilo que a gente está estudando, tá? Bruna, pode falar. A minha consideração é só uma dúvida metodológica mesmo, que eu concordo com tudo isso que tu falou, prof, da gente valorizar a diferença que deu, né, nos resultados, e a gente vai trabalhar mais nisso. Mas o que tu estava falando no início, com relação a ter controle, a minha dúvida é porque para caracterizar um ensaio clínico randomizado, a gente precisa ter um grupo controle de nome controle, né? E aí eu fico com medo de não chamar de controle e descaracterizar e perder o poder de ser um ensaio clínico randomizado, que tem Mas o peso. ensaio clínico randomizado, você tem que comparar dois grupos, certo? Geralmente, a gente coloca o nome grupo controle, mas existem vários ensaios clínicos randomizados que não está lá escrito grupo controle, pode ser grupo referência e pode ser um outro nome também. O ensaio clínico randomizado, ele se caracteriza por uma comparação entre dois grupos, dois ou mais grupos. Não necessariamente tem que estar lá grupo controle, tu entende o que eu estou falando? Eu entendo. No teu objetivo, tu pode falar que o objetivo principal foi comparar um protocolo de exercício multicomponente, um voltado mais para força, outro voltado mais para potência, mas a gente está fazendo uma comparação entre grupos. Tá. Entende, Bruna? Sim, Mas eu entendo a tua preocupação, eu entendo, e a gente está recebendo algumas críticas em relação a isso, do não ter o grupo controle, vai muito do revisor que vai pegar ou não. Mas só de deixar vocês muito tranquilas que não existe problema em relação a isso, a gente está comparando dois grupos. Certo? Mas assim, se vocês ficam mais tranquilas, a gente pode colocar como grupo referência. Eu já não gosto muito de grupo controle, tá? Mas o grupo referência, eu acho que sim, porque daí o grupo força foi o referência e o outro a gente viu de diferente a potência. Tá tudo certo, tá? Mas não está errado, tá? Fiquem bem tranquilas em relação a isso, tá bem? Katine, pode falar. Oi, parabéns, gurias, pelo trabalho e também para quem esteve junto aí com vocês. E quando a professora perguntou, né, ao mesmo tempo que eu pensei assim, tanto faz, porque tanto um quanto outro mesmo teve melhora, mas assim, eu acho que pela tua dúvida, Bruna, parece que a gente quer que a gente aposta talvez mais num grupo, né? E quer realmente que aquela intervenção traga resultados melhores que o outro. Mas eu acho que também não é a ideia de vocês, né? Então, parece que o controle, talvez o nome controle confunde um pouco mesmo, né? Vai criando expectativas assim, e aí vendo, não teve diferença estatisticamente significativa, e parece que, será que não está dando certo o trabalho? Uhum. Mas que bom que os dois tiveram resultados mesmo assim, né? Não na relação deles dois, né? Mas para cada um, né? O pré e pós teve resultados bons. Então, eu acho que é o que vale aí. Então, para também te deixar tranquila, assim. E eu anotei só duas coisinhas assim que durante a apresentação que eu fiquei na dúvida, porque vocês falaram ali do tamanho da amostra, que houve um cálculo, e aí só depois vocês comentaram, né, da quantidade de participantes, que ficaram 11 em cada grupo,
eu acho que poderia aparecer antes também a informação, né, do cálculo amostral. E aí uma coisa também que eu acho que pode aparecer, não sei se passou despercebido por mim, mas as avaliações dos participantes, né, em que momento foram, assim, em relação a esse cuidado, né, do período on ou off da medicação, não sei se vocês chegaram a cuidar, mas talvez colocar também, né, na Isso apresentação de faltou. vocês. Importante. E, gurias, isso é uma coisa importante que a Katine falou. A gente não alcançou o cálculo amostral. O cálculo amostral era 13, certo? Sim, é isso aí que a gente vai ter que olhar também, porque pelo cálculo daria 10, só que daí tem que ter uma margem, né? Daí com a margem daria 13. Sim. Mas não tem problema em relação a isso, tá? Porque assim, a gente vai defender com isso, mas a gente vai colocar resultados preliminares. Porque a gente vai ter que aumentar esse N, gurias, que eu já falei para vocês, tá cada vez mais difícil de publicar com N baixo, tá? Então, assim, a gente vai, que eu também, a galera que tá chegando aí vai dar uma aumentadinha nisso daí para a gente conseguir alcançar, no mínimo, o cálculo amostral ali, tá? Então, a gente sempre coloca, a defesa de vocês do mestrado vai ser dados preliminares, ou a gente simplesmente coloca isso para a gente não ter problema, porque como a gente não atingiu, gurias, a gente vai ter que colocar isso no título, tá? Katine, o que mais que você falou que eu ia... Do cálculo amostral, acho que era isso. Pode falar, Jéssica. Boa noite, meninas. Parabéns pelo segmento do trabalho. Não consegui acompanhar vocês de perto, né? Infelizmente. E agora, na apresentação de vocês, quando vocês começaram a falar, né? Apresentaram tudo ali, falaram dos resultados, eu me assustei um pouco. Eu pensei, meu Deus, tudo que eu escrevi nos projetos futuros do meu doutorado não deu certo, mas eu não tinha entendido que vocês periodizaram os dois grupos, né? Então, um só foi de força, outro de potência, né? Então, meu Deus, ficou maravilhoso. E isso, agora a gente, né, vocês poderiam ir para o lado de que a periodização, sim, faz diferença, né? Comparar com os meus resultados, por exemplo, que não foram periodizados, nossa, é muita diferença. Então, agora, se os próximos trabalhos forem comparando a potência com o exercício sem periodizar e sem potência, vai dar uma diferença absurda, né? Provavelmente. Então, parabéns, os resultados são muito, muito bons. Muito bons. E parabéns por fazer isso no mestrado, né? É um trabalho longo. Tô aqui. Eu só tive que fazer um negócio com a minha filha, por isso que eu desapareci. Foi bem colocado, Jéssica, porque o trabalho da Jéssica, os 2 artigos dela tem que ser citado no trabalho de vocês, né? Até para dar uma complementada e as pessoas entenderem o porquê que a gente realizou esse trabalho ou não realizou, né? Então, gurias, a ideia, assim, é que a gente, tanto o Guilherme quanto a Camila, que estão vindo aí, que a gente aumente um pouco esse N de vocês, e que a gente faça um grupinho controle, né? Então, como a gente tem tanto a Camila quanto o Guilherme, e os 2 grupos deram resultados semelhantes, nenhum um superior ao outro, essa é a minha proposta, assim, tá? Cadê o Guilherme? O Guilherme tá aí? Ah, o Guilherme caiu. Tô aqui. Não, tô aqui. Ah, tu tá aí, Guilherme. Meu Deus, tá. Então, assim, o Guilherme e a Camila, assim, ó, qual é a minha ideia? Que um fique com o treino de potência e o outro fique com o treino de força. E a gente faça um grupo controle para um e faça um grupo controle para outro. E aí, daí vão sair 2 artigos com grupo controle comparando com uma fisioterapia convencional, vamos dizer assim, tá? E aí a gente aproveita isso. E as gurias vão ter o trabalho daí depois os 2 misturando, quando o N completar, gurias, aí o artigo de vocês vai com a comparação entre as 2 terapias. Consegue me entender em relação a isso? Então, desse trabalho, querendo ou não, vão sair 4 artigos científicos.
Eu fiquei com dúvida agora, com relação a esse aumento do N, prof, que daí a ideia é a Camila e o Guilherme fazerem intervenção também, e daí a gente só vai ter os resultados da nossa pesquisa quando a gente tiver o resultado deles também? Não, quando eles já fizerem 3 pacientes ou 4 pacientes, Até atingir o N. eu queria passar para até uns 15, tá, gurias? Eu queria colocar mais 4 em cada grupo de vocês, para a gente alcançar um N de 15, tá? Então, agora, a primeira intervenção que a Camila e o Guilherme fizerem, a gente vai, os 4 primeiros que terminarem, a gente já vai pegar os dados, vai juntar com os dados de vocês e o artigo de vocês, os 2 artigos estão prontos para mandar, só que a gente vai ter que rodar a estatística de novo, incluindo essas pessoas. E o trabalho deles, daí sim, só vai ser finalizado depois que eles fizerem os controles. Mas a coleta não vai iniciar depois? Da Camila não postergou para o meio do ano? Não, não, gurias, vocês vão defender com isso que vocês têm. Ah, tá. Vocês vão defender com isso. Não. Vocês vão defender com isso, gurias, mas a gente não vai mandar o artigo para publicação. É só isso. Tá. O artigo vai ser publicado depois que tiver. As duas como assim? Em abril? Ou seja, daqui 2 anos. Não. Fiquem tranquilos. Não, a gente Vocês vão terminar como está agora. Tá. Terminar, finalize e o artigo deixa para depois. Tá, entendi. Só isso. Não se preocupem, tá? E daí a Camila, vamos dizer, daí depois isso a gente combina. A Camila vai pegar o grupinho da potência, por exemplo, vai fazer esses 4 que faltam para terminar o das gurias, e a gente vai fazer um outro grupo controle de fisioterapia convencional, sem controle de carga, tá, Camila? Mas é isso aí, tudo depois a gente conversa. E o Guilherme também. O Guilherme vai pegar o da força, por exemplo, e a gente vai fazer também isso daí, aumentando, tá? Então, a gente segue o mesmo protocolo, só que a gente não vai fazer essa periodização, a gente não vai ter que fazer um RM, a gente não vai ter que fazer, a gente vai fazer uma fisioterapia convencional, vamos dizer assim, utilizando o mesmo protocolo. Certo? Todo mundo assustado? Não tanto? Falem, Jéssica. Ai, desculpa, eu só esqueci de uma coisa. Vocês falaram ali que eram 11 em cada grupo, né? E daí depois vocês falaram que fizeram grupos de 5 participantes. A conta fecha? A gente dividiu, é que na verdade a gente teve algumas desistências, né? Teve mais isso. Teve excluídos, a gente excluiu uns 14, uns 12, isso a gente não apresentou, seria interessante. Eu falei. Mas a gente não apresentou escrito ali. Sim, escrito não. Isso vai no fluxograma depois, Gurias. Isso. Mas durante a nossa intervenção, a gente teve algumas desistências, algumas pessoas que foram só no primeiro encontro, aí foi diminuindo e aí a gente chegou em 22. Então, a gente tinha alguns grupos de 4, eram 4, não eram 5, eram 4, aí teve um grupo que ficou 3, aí o outro 4, aí a gente fazia das 8 ao meio-dia, então eram 4 grupos. É que eu acho que a dúvida foi isso, né? Nos números é que a gente fez subgrupos para conseguir aplicar a intervenção, para ter braço para corrigir os exercícios ao longo, assim. Então, no mesmo dia, às 8 horas, vinha 4 pessoas do grupo controle, e daí depois às 9 horas vinha mais 4 do grupo controle, aí quer dizer, do grupo referência. Às 10 horas vinha pessoas do grupo potência, 4 pessoas, 5 pessoas, depois às 11 horas vinham outras 4 ou 5 do grupo potência. Mas, gurias, quando vocês começaram, vocês tinham quantos? Isso é uma informação muito importante. No primeiro dia, quantos foram para fazer a avaliação foram 34. Só que 12 não entraram pelos critérios. Não, desculpa. Os 22 foram os que fizeram a intervenção, né? Mas a gente teve as 2 ou 3 perdas. Teve uns que não passaram no MOCA, né, gurias? Mas isso foi aí. Não, mas isso não conta. Eu quero saber quantos que entraram nos critérios, começaram e foram randomizados. 22. Não, 22. Tá, então não. É porque senão, se a gente tem perdas no decorrer das intervenções, a gente inclui eles na análise estatística e faz a intenção de tratar, e daí eles entram como
Um N, eles estão ali, eles contam. Eles já estão com ali. N. Esses aí que foram perdas já Ah, estão não, ali. então não. Não. Então, Mas teve a gente uma, vai ter que Bruna, aumentar a mesmo. Helena, tu lembra? A Helena, ela fez toda a avaliação e não foi no primeiro dia de intervenção. Sim, mas é que daí, como ela não começou, ela não... No primeiro dia, como? Daí só se tivesse ido no primeiro dia, seria isso. Porque se tivesse mais gente também, a gente utilizaria com a intenção de tratar, mas se isso aconteceu antes do início da intervenção. Foi, Tá. Então tá. E daí assim, ó, gurias, qual é a minha ideia? Eu dividiria os dados assim, daí eu não sei se vocês concordam, o pessoal também que acompanhou. Um artigo, eu enfatizaria muito mais a bradicinesia pura, assim, tá? Se aprofundar mesmo na parte da bradicinesia. Porque os 2 artigos a gente vai ter que usar como desfecho principal o PDRS, certo? Porque isso está no Clinical Trials, né? Mas um artigo, eu estratificaria o PDRS e iria bem para essa parte da bradicinesia, especificando bem o PDRS, que o item 31 é voltado para a bradicinesia, o item 30 é estabilidade postural, sabe? Nesse sentido, assim, iria mais para a parte da bradicinesia e eu já incluiria a potência muscular e o teste de 1RM. Por quê? Porque isso eu acho que está bem linkado com a parte da bradicinesia. Então, um artigo, eu acho que eu enfatizaria esses resultados. O outro artigo traria o PDRS, o valor total dele não estratificaria, não iria para esse lado, traz o PDRS total e traz todos os outros itens ali. Flexibilidade muscular, capacidade funcional. Então, acho que a gente consegue dividir bem assim, e isso fica mais claro, a gente não foge tanto do objetivo, porque tem muito dado, né? Então, aí um dá para ir mais para a parte da bradicinesia, potência, essas coisas, e o outro dá para ir mais para a capacidade funcional, flexibilidade muscular, a parte postural, enfim, acho que dá para a gente fazer uma brincadeira assim. E uma outra coisa importantíssima, não me deixem esquecer, a gente tem que olhar até que ponto que esse T1 foi importante, tá? Essa avaliação no meio que as gurias fizeram, né? A gente fez ali foram 4 semanas, uma avaliação, mais 4 semanas, a outra avaliação. Não, 6. Desculpa, 6 e 6. Até que ponto que foi importante fazer essa avaliação T1? Porque pelos dados que eu vi, não foi tão importante. Então, para o trabalho da Camila e do Guilherme, quem sabe a gente corte essa avaliação T1 e a gente faça só a avaliação pré e pós, facilita muito mais. Porque isso foi uma dúvida que a gente tinha, assim, será que 4 semanas já traz, 6 semanas já traz resultado ou não, tem que ser 12? Pelo que eu vi dos dados, com 6 semanas, a maioria eles não atingem algo muito interessante. Tudo se completa muito mais lá no final. Então, eu acho que daí a gente também pode cortar para facilitar um pouco, tira essa avaliação T1, já que para nós não vai trazer muitos benefícios. Assim. Então, no Camila e Guilherme, não me deixam esquecer disso, tá? Pode falar, Camila. Eu anotei uma coisa que eu fiquei com dúvida, é do teste sentar e levantar, que eu não entendi, deu um declínio, em qual tempo, o que aconteceu? Quanto menor o tempo no teste, melhor o desfecho funcional, porque daí a pessoa está sentando e levantando mais rápido. Tá, então eles melhoraram no sentar e levantar. Melhoraram, Tá. Não tinha entendido. Eles falou que deu um declínio, parecia que foi ruim, entendeu? Uma outra coisa. Cuidar as palavras. Melhoraram só, o restante eles melhoraram. Tem que cuidar as palavras, gurias, tem que cuidar. Mas eu acho que a gente tem dados muito interessantes, assim, para fazer 2 artigos bem bonitos. Bem bonitos. A elastografia também foi... A elastografia que viu a rigidez muscular foi a única que o grupo potência foi diferente, foi melhor. Isso é bem importante. Isso é bem importante, isso é uma coisa que a gente vai ter que trazer no artigo 1, tá? O grupo potência, essa parte da rigidez melhorou, né? Esse é um dado super importante, mas ele não é nosso desfecho principal, então também a gente vai chamar atenção, mas não tanto. Né? Sim. Mas a gente tem dado aí para vender, tá? É só uma questão mesmo de não perder o foco. E a gente não pode perder o foco, sempre prestando atenção no nosso desfecho principal, que é o PDRS, o restante vem depois. Tá? Então, o primeiro artigo é isso. E segundo, ver bem estratificado, a bradicinesia, o PDRS, e o segundo a gente já vê mais geralzão.
Tá? Vai ser sorteio de novo? Aí vocês decidem o que vocês querem, guria. Eu não vou entrar nessa briga aí. Vocês não me digam, ó, prof, eu vou ficar com esse, eu vou ficar com Vou esse. tirar no papelzinho. E a Camila e o Guilherme, seria interessante a Camila, o Guilherme, o Alisson, a Mariana, o Léo, a Luísa. Cadê a Luísa? A Luísa Helena, que também Eu, tem. eu não vi se ela acho que ela não tá aí. Tá aqui, tá aqui. Uhum. A Luísa Helena tá ali embaixo. Tô aqui, dei um oi. Oi, Luísa. As pessoas que querem ajudar, que querem participar, tem a Ana Laura também, que está aqui, que é da graduação, que também quer auxiliar, tem o Rodrigo também, né, Rodrigo? Então, assim, essas pessoas todas dá para chamar para a gente começar a conversar, assim, daí depois eu faço uma reunião com vocês dois, exclusivamente a Camila e o Guilherme, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre o trabalho de vocês, tá? Mas eu acho que vai para essa linha, assim. A gente vai ter que dar uma aumentadinha no N das meninas e fazer o grupo controle, e aí vão sair mais 2 trabalhos. Com outro tipo de comparação daí. Tá? Uhum. Prof, não sei se o pessoal que é novo, que está pensando em nos ajudar aí, se a gente vai continuar ainda mais um tempinho hoje, depois, ou a gente vai marcar alguma outra reunião? Não, a gente marca um outro momento, tá? A gente marca outro momento, já tá bem tarde, eu preciso dar uma atenção aqui para meus... E só queria falar gente... mais uma coisinha que eu tentei falar bem rapidamente com esse pessoal novo aí, Fernanda. E eu fiz, tipo, eu não mandei projeto, né? Até a Luísa foi uma que pediu o projeto, eu não mandei. O que eu mandei era uma explicação resumida do que é o nosso trabalho, assim, pelo WhatsApp, e disse que talvez a gente poderia adicionar eles, se eles querem participar, né, nos ajudar no nosso projeto, botar eles no grupo. Mas aí eu ia falar isso com você, se a gente adiciona agora quem tem interesse, né, no nosso grupo, aquele do projeto. Eu acho que sim, eu acho que pode adicionar, sim. Mas depois, quando a gente começar realmente a combinar datas mais definidas também, não sei. Eu acho que o que a gente poderia fazer? Vamos marcar uma reunião entre todos, tá? Aí a gente coloca ali no grupo grandão nosso. Ó, pessoal, vai ter a reunião do trabalho da Camila e do Guilherme. Quem quer participar? Enfim, a reunião vai ser tal dia, bababá, bababá. Daí nesse dia a gente conversa esses pormenores, quem vai querer participar, quem pode, falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, tá? Não sei se eles têm dúvidas também, mas acho que agora eles entenderam um pouquinho, porque as gurias apresentaram, né? Entenderam melhor o que é o projeto, né? Que a gente tá. E a gravação vai ficar lá no canal do YouTube, dá para voltar lá, ver todos os instrumentos que estão sendo utilizados no trabalho, vai ser tudo a mesma coisa, né? Eu acho que assim, daí depois a gente combina nessa reunião qual é o material que tu pode liberar para eles, tá? Porque eu geralmente não libero todo o projeto, gente, porque, né, quem está vindo tem que aprender também a escrever um projeto de pesquisa, mas geralmente a parte metodológica a gente libera, porque até para eles entenderem, tá? Mas aí depois eu converso contigo sobre isso, tá? Mas acho que o grande ponto é, me escreve amanhã, dizendo, prof, vamos marcar a reunião, enfim, a gente se comunica ali no grupo, quem tiver interessado em fazer parte desse grande projeto aí, entra e aí a gente vai conversando, tá? Tá. Gente, não sei se ficou claro para o pessoal que está entrando agora, enfim, é um calhamaço de coisas, né? É bastante informação, mas não se assustem, não desistam, é só uma questão de repetição, daqui a pouco vocês vão ver que as coisas ficam mais fáceis. O pessoal olha para esse trabalho e diz, meu Deus do céu, essa loucurada toda, eu vou sair. Não é a intenção. Mas é muito legal, é um trabalho, as gurias fizeram um trabalho muito bonito, né? Um trabalho de doutorado aí. A gente conversou, né? E assim, querendo ou não, isso aumentou muito a reputação do nosso grupo na URGS, na ESEF, né? Que estão de portas abertas lá para nos receber e para a gente dar continuidade para essa linha que está se desenvolvendo lá, tá? Pela confiança, ter mais. Tá. Feito então, galerinha. Feito, muito para obrigada. vocês, um bom descanso. Obrigada, pessoal. Até mais. Tá. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.